2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vamos ler, com a ajuda de Deus, 16, São Marcos, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Salmo 134, verso 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Lucas 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Livro de Josué, capítulo 1, versos 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasmes nem se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Mateus 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse a mão e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Pode ir. Malaquias 3, versos 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou deixar um versículo da Bíblia que se encontra em 2 Crônica, capítulo 7, o versículo 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Quero deixar um versículo da palavra do Senhor para a nossa meditação, amém? Salmo 113, e o versículo 5, que diz assim: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas? Amém? Salmos 9. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Eu vou ler o Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Salmo 106, capítulo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade é para sempre. Salmo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 125 de Salmo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. 6 de Salmo. Senhor, não me repreenda na tua ira, e nem me castigue no teu furor. 121 de Salmo. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos ler no livro aos Gálatas, capítulo 2, o verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Lucas, capítulo 6, verso 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Salmo 88, verso 1. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Salmo 119, verso 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios 17, verso 17. Em todo tempo a gente ama amigo, e na angústia nasce o irmão. Ato de Malaquias. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramos. 22 de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça a terra, o teu caminho em todas as nações, a tua salvação. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 119, versículo 35. Faz-me andar nas tuas veredas dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Mateus, capítulo 5, verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos ler o livro de Salmo, capítulo 20, versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Não há ninguém como tu, e não há Deus fora de ti. O Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Salmos 96, versículo 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do teu nome. 3, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Salmo 7, versículo 1. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me. 2 Reis, capítulo 19, versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu é Deus, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Joel, capítulo 2, verso 28.
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Inclinai, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. 6 de Jó, verso 8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. 1 João, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Livro de Provérbios 3. Filho meu, não esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e das línguas enganadoras. 121, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos, capítulo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Salmos 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jó 6, versículo 8. Quem dera se cumprisse o desejo do meu coração e Deus me desse o que eu desejo. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. Deus meu, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem. Livra-me. Livro de Salmos, capítulo 71, versículo 17. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deuteronômios 28, verso 11. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Os 9, o capítulo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu contarei todas as suas maravilhas. Salmos 25. A Senhor, e levanta a minha alma. Provérbios 22, capítulo 6. Instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.